Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez. Agradeço em primeiro lugar à APDC o convite ao Negócios e a mim, na minha pessoa, para moderar este painel, que é talvez um dos mais importantes, ou o mais importante do Digital Business Congress, como o Ricardo fez questão de frisar. Também fiquei admirada deste painel ainda ser o Estado da Nação e não o State of the Nation, qualquer dia talvez. Mas aqui vamos falar de 5G, roaming, mobile, portanto está tudo em casa. E espero que de muitas outras coisas, não sei se dará muito tempo. Não preciso de apresentar muito nem os temas, nem os oradores, os temas até porque quem esteve de manhã no painel da regulação já teve um ensaio do que se pode passar aqui hoje, aqui nesta tarde, mas este ano só temos os operadores de telecomunicações neste painel. Alexandre Fonseca, CEO da Altice, Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal e o Miguel Almeida, CEO da NOS. O painel vai ficando mais curto, qualquer dia, como o Sr. Secretário de Estado disse, seremos todos hologramas aqui a fazer este debate, mas isso assim ainda é preciso que chegue o 5G ou talvez o 6G, quem sabe. E é aí que vamos chamar o elefante, cada um pensou num elefante diferente com certeza, mas vamos chamar o elefante à sala também a este debate. Quando é que vai chegar o 5G? Começo pelo Miguel Almeida, não tenho dado a primazia aos estreantes, mas este ano dou a primazia ao decano, porque, segundo consta, é o que está há mais tempo neste painel. Não no setor, mas no painel. Miguel, quando é que vamos ter 5G? Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta com a tribo. É um privilégio, é a 10ª vez que aqui estou. Penso que nesse aspecto serei recordista, terá que a PDC verificar, mas 10 anos consecutivos no painel, não tenho a certeza de haver mais alguém. Eu não sei quando é que vai haver 5G, esteve aqui o Sr. Regulador, deverá ter dito, mas parece-me que essa discussão à volta do timing não é a discussão certa. Porque ouvimos o Sr. Secretário de Estado, que eu felicito pela intervenção brilhante que fez, explorar um pouco aquilo que é a importância estratégica do 5G para o país. E não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E, portanto, eu penso que mais importante do que se perdemos mais um mês ou menos um mês é garantir que ele não sai coxo. E, portanto, temos que voltar à definição do coxo. E para isso, as coisas não estão bem encaminhadas nesse sentido. E acho que isso é mais importante do que o momento. Tenho visto muito falar da questão do atraso. Tenho que confessar que estou pouco preocupado com a questão do atraso. As questões que me preocupam não são essas. As questões que me preocupam são outras. A saber, seria muito mau para o país ter um 5G coxo. A expressão não é minha, foi utilizada aqui hoje de manhã, mas o que é que isto quer dizer? Nós todos sabemos que 2 coxos não fazem um ser humano perfeito. E o que está em causa, de facto, é a eventualidade, a possibilidade de termos um 4G com 4, com 5, não sei quantos operadores irão ter acesso ao espectro, mas que na realidade nenhum é 5G. São todos quase 5G, mas nenhum é 5G. Isso seria dramático para o país. Portanto, é preciso assegurar, todos nós sabemos, as restrições tecnológicas nas 2 bandas que foram aqui referidas, é preciso assegurar que os operadores que vão ter serviços 5G, os tais que vão fazer a revolução no país e que vão contribuir para o crescimento económico, têm essas quantidades mínimas de espectro. Isso não tem nada a ver. Não venham já dizer, lá estão aqueles malvados a tentar evitar a entrada de outros operadores. Não tem nada a ver com isso, porque felizmente há espectro suficiente para os que cá estão e para os que vêm aí. Miguel, deixe-me interromper porque, enfim, está aqui a passar muitos temas do 5G que são, de facto, importantes. Ainda estou a aflorá-los só. Eu sei, mas se me permite... Já me está a cortar o tempo. Não estou. Tem aqui o espectro reduzido. Se me permite, deixe-me só fazer uma pergunta sobre o timing, o calendário, porque eu acho Mas depois deixa-me falar outra vez. Deixo, com certeza. São só 3, têm muito tempo para falar. Queria só fazer esta questão em relação ao calendário e, de facto, a quando é que vamos ter, porque foi aqui dito por vocês em anos anteriores, de facto não havia uma urgência do 5G, até porque ainda estavam a amortizar outras tecnologias. É importante avançar-se já no 5G ou não? Mário? Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado. Eu sou novato, só tenho 7 anos de presença aqui no palco. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar o Presidente do Congresso, o Presidente da APDC pelos seus 35 anos. Também aqui um cumprimento
aos colegas do Serviço Postal que este ano não estão aqui e, aliás, enfim, de acordo com o relatório da ANACOM, tiveram até um bom ano do ponto de vista de resultados, cresceram mais de 4%. Parabéns, continuem nessa linha, e não foi o caso, infelizmente, dos operadores de telecomunicações. Na questão do timing de implementação do 5G e trazer aqui à colação aquilo que foi uma opinião do passado num determinado contexto e num determinado estado de desenvolvimento, é um tema, o segundo tema é hoje, à data de hoje. O que é que mudou? E para alguns operadores, no caso da Vodafone, não mudou nada. Porque em 2018, na consulta que houve sobre, a segunda consulta sobre a questão das frequências, a Vodafone foi muito clara. Independentemente da inexistência de modelo de negócio previsto, associado, embora com todo o potencial que reconhecemos ao 5G, a posição da Vodafone foi muito clara. Portugal não se deve atrasar relativamente à Europa. Está lá escrito no sumário, se alguém quiser ir ver. Essa foi a nossa posição desde o início. E isso, a questão do nosso posicionamento competitivo, aliás, o Secretário de Estado referiu aqui dados que provam que é factual que estamos atrasados relativamente à Europa, e não só à Europa, neste momento, enfim, há muitos países no mundo, em África inclusive, que já estão a lançar comercialmente o 5G. Desse ponto de vista, factualmente estamos atrasados. É recuperável? É recuperável. Naturalmente que sim. À pergunta de quando é que o 5G será lançado, enfim, de acordo com o documento conhecido do regulador, a sua intenção era que isso acontecesse algures em maio. Mas o timing não deve ser o fator determinante. O que deve ser determinante, e em linha com aquilo que aqui foi referido anteriormente, é, por um lado, o país tem que definir e tem que decidir, e ouvi o Sr. Secretário de Estado e também, desse ponto de vista, com satisfação, de que o Governo prepara um documento sobre a estratégia do 5G no futuro. E isso é que é nuclear. O 5G é demasiado importante para que possa ser deixado na roda livre apenas do regulador e associado apenas à temática das frequências. Porque foi aqui dito, e este Congresso é um bom exemplo disso, e o ano passado dissemos-lo e temos-lo dito nos últimos anos, o 5G é mais do que uma evolução meramente tecnológica do que algo existe. Isso é do ponto de vista do layer de conectividade, do layer de capacidade. O 5G é um instrumental para o posicionamento competitivo do país no futuro. E por isso é preciso associar uma estratégia a isto. E era, aliás, isso que eu esperava, 18 meses depois, ou 16 meses depois da última consulta sobre o 5G, num estádio de espera, que viesse um documento hoje robusto, que começasse pela estratégia do 5G. E tudo mais vinha em sequência associado. As frequências são um instrumento para. E isso não consta no documento das 44 páginas ou coisa do género, que traz umas tantas páginas de benchmark e outras sobre a questão das frequências. Que sendo dedicado exclusivamente às frequências, eu esperasse que daí viesse realmente um enquadramento de dimensão de frequências que garantisse a competitividade e a qualidade do país e o tal dimensão referida e que o Miguel estava a iniciar quando lhe faltou o espectro para continuar. E continua a faltar porque... Mas por isso vou ficar por aqui, percebo que também tem limitação de espectro, não é? É, também tem limitação de espectro. Daremos continuidade, seguramente. O Alexandre, eu sei que vocês não querem nada falar do calendário, mas eu ainda quero ouvir o Alexandre sobre esse ponto, até porque um dos motivos do calendário tem a ver com as frequências que têm que ser libertadas da TDT, que a Altice já disse que não ia cumprir aquele prazo de migração dos transmissores. Quão culpada pode ser a Altice do atraso do 5G? Bem, muito boa tarde a todos. Quero, obviamente, começar por agradecer mais uma vez também o convite para estarmos aqui. Uma palavra, obviamente, para o Sr. Secretário de Estado, para a Sra. Presidente do Congresso, a professora Fátima Barros, também para o Rogério Carapuça e aproveitar para dar aqui os parabéns pelos 35 anos e saudar também o Gonçalo Sequeira Braga, também o fundador da APDC, e aproveitar também, obviamente, para dizer que é um prazer estar aqui com todos os profissionais do setor que, direto ou indiretamente, trabalham deste setor, que, releve-se, é um dos maiores e mais importantes setores da economia nacional, fruto do trabalho que estes três operadores têm vindo a desenvolver nos últimos anos. Relativamente à questão do atraso, e eu também só gostava, antes de ir ao tema específico do TDT, de explicar, porque às vezes há alguma incompreensão sobre conceitos. O atraso não tem que ver necessariamente só, mas também, com temas de calendário. Tem que ver com questões comparativas. O 5G, como já foi dito, é um game changer, é um transformador daquilo que serão várias indústrias e, consequentemente, aquilo que serão as economias globais, de cada país em primeiro lugar, e é nessa perspectiva também que temos que ver o atraso, é um atraso comparativo. Nós hoje, para termos esta noção, estamos a comparar com países como Malta, como a Bulgária, como Chipre. Estes são o tipo de países que hoje
têm a mesma situação do que nós, que não têm licenças atribuídas, que não têm uma estratégia clara, que não têm uma visão para o 5G. E é importante que nós tenhamos isto bem presente. Nós estamos a comparar com a cauda da Europa num setor que nas últimas décadas foi reconhecido como líder a nível internacional nas telecomunicações globais. E estes 3 operadores que aqui estão neste painel foram reconhecidos internacionalmente em diversos momentos como sendo operadores de referência a nível internacional pela sua liderança no 2G, no 3G e no 4G, fruto dos modelos de negócio e, em particular, da engenharia portuguesa. E, portanto, é bom que isto também fique claro quando falamos de atrasos. Sobre o tema do TDT, a responsabilidade do atraso é tão evidente que não vale a pena perdermos muito tempo. Os atrasos que estamos a falar sobre o lançamento do TDT, que tem a ver com a migração das frequências, derivam do facto de, em outubro de 2018, reforço, outubro de 2018, ter sido apresentado ao regulador um calendário sobre quanto tempo demoraria a fazer a migração das frequências e porquê. A decisão da Anacom sobre finalmente lançar um calendário imposto, como aliás tem sido apanágio das decisões da Anacom serem imposições e não discussões de forma compreensível e que sejam acordadas com os envolvidos, a decisão foi de dizer, como eu estou atrasado, eu tenho que ter isto pronto até 30 de junho. E, portanto, independentemente de há um ano e tal atrás ter sido dito que são precisos entre 8 a 9 meses para fazer a migração... Mas porquê é que agora demora tão mais tempo do que em 2011? Não demora mais tempo. Os 8, 9 meses foram detalhadamente explicados e eu posso explicá-los, apesar de eu acho que o detalhe provavelmente não seja o mais relevante. Mas tem que ver com 2 grandes componentes. Um bloco que tem que ver com o tempo de aprovisionamento de bens e de serviços e um bloco de migrações. Migrações essas que são feitas num âmbito completamente diferente, em situações climatéricas que vão ser diferentes porque vai ser feito durante os meses do inverno e tem que ver também com a amplitude da migração que vai ser feita e com o número de utilizadores do TDT que vão estar envolvidos. E, portanto, este atraso que foi dito, nós não dissemos que estamos atrasados. O que nós dissemos é que o calendário que apresentámos a cerca de 14 meses da data limite, em que o regulador depois impõe uma data a 6 meses da data limite, isto significa que, obviamente, nós não conseguimos, como se costuma dizer em bom português, enfiar o recio na rua da Betesga. E, portanto, é bom que fique claro que o atraso se deve única e exclusivamente à incapacidade do regulador em ter tomado uma visão e uma decisão estratégica para a migração do TDT em tempo devido. Mas, já que estamos a falar só do TDT em 30 segundos, referir que a importância da questão da migração não é só a migração por causa do tema do espectro. Estamos a falar de um conjunto de cidadãos que, à data de hoje, não sabemos como é que vão ser atendidos, porque o atendimento dos clientes TDT não vai ser assegurado pelo prestador de serviço, porque a Anacom, aparentemente, vai montar um call center com os seus profissionais e com os presidentes de junta de freguesia para atender os clientes e vai ser feito um processo de migração que ninguém conhece. Ainda há bocadinho falávamos, e eu tenho que corroborar a 100%, de uma falta de visão estratégica para o 5G. Essa mesma falta de visão estratégica tem sido um apanágio do nosso regulador nos últimos 2 anos e também no TDT há uma total ausência de visão estratégica sobre aquilo que é a migração do TDT. E, portanto, eu espero estar enganado, mas antevejo tempos difíceis para a migração do TDT, não só no calendário, mas para os impactos no cidadão em que usa o TDT e, em particular, o tipo de cidadão que utiliza o TDT. Um cidadão rural, iletrado digitalmente e, obviamente, com condições de acesso que são limitadas. Muito bem. Vamos agora ao espectro, Miguel. Não vai haver espectro suficiente para cada um dos operadores? É isso que temem? Eu penso que vai haver, porque o país não pode ficar refém de uma entidade. Isto é uma questão de política de comunicações para os próximos 10 anos, no mínimo, para não dizer mais. É a maior decisão sobre política de comunicações que tivemos, certamente, nos últimos 10 anos e certamente nos próximos 10. E, portanto, tem que haver uma discussão pública e tem que haver uma deliberação sobre a estrutura daquilo que vai ser o 5G, onde o espectro é um dos elementos, mas é um elemento importante. Tem que haver algo que faça sentido para o país. Eu não tenho qualquer dúvida que isso vai acontecer. Quais são os nossos receios à data de hoje? Os nossos receios à data de hoje advêm desta atribuição absurda, gratuita, de espectro a uma entidade chamada Denser, que ninguém fora desta sala conhece, pela simples razão que não tem clientes, não tem receitas, não tem colaboradores e nunca teve. E, portanto, era obrigação da Anacom ter recolhido este espectro de volta, coisa que seria muito útil agora
para termos espectro em quantidade suficiente para os tais novos entrantes, para novos modelos de negócio, tudo aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui anunciou. Acha que há margem para alterar essa decisão da ANACOM ou não? Claro que há margem, claro que há margem. Nós estamos a responder à consulta pública, penso que a data é até à próxima semana, salvo erro, e estou muito confiante que o bom senso vai prevalecer em relação a essa matéria, e, portanto, vai haver espectro suficiente para os operadores que existem hoje, que claramente já foi aqui referido várias vezes aqui nesta sala e no passado, que estão empenhados no 5G, mas também para novos entrantes, para outros modelos de negócio. O 5G é uma coisa diferente, é muito diferente, não é uma evolução do 4G. A forma como nós pensamos as redes móveis no passado não se aplica ao 5G e, portanto, se houver espectro, há espaço para esses entrantes. Vamos matar, entre aspas, aqui o caso do Denser primeiro. A NOS e a Vodafone já entraram com um processo em tribunal, imagino eu, por causa desta decisão. Ainda não percebi muito bem qual era o mote da ação em tribunal. Essa ação é anterior a esta decisão. É anterior ainda. Porque o incumprimento, o Sim, não claro, cumprimento isto das ainda não é uma obrigações por decisão parte da também, ANACOM já vem de trás. Sim. Nós já vimos alertar em relação a isto há muito tempo e esse processo já entrou antes desta deliberação. Mas deixe-me perguntar ao Alexandre porque é que a Altice não fez nada Não se trata de uma questão de fazer ou de não fazer. A Altice efetivamente tomou a decisão de não avançar com nenhum processo judicial até ter um conhecimento mais detalhado do cenário que foi agora apresentado. E já como o Miguel disse bem, esse processo, tanto quanto eu tive conhecimento público, foi antes sequer de ter sido lançada a consulta. Mas agora já tem o conhecimento? Agora temos esse conhecimento. O que é que vão fazer então? O que iremos fazer irá ser dado conhecimento na data de resposta às consultas, que será na próxima semana, e a seu tempo também o comunicaremos. Agora é evidente uma coisa, é evidente que aquilo que nos preocupa no que toca ao espectro, além de haver um espectro necessário e suficiente e que já agora seja também em linha com as diretivas europeias de espectro, e a diretiva é muito clara a dizer que tem que existir faixas de espectro entre os 80 e os 100 MHz disponíveis para o 5G, e nós não podemos cair numa situação como a que temos hoje, em que haverá nas zonas 1 e 2, Lisboa e Porto, haverá 260 MHz a dividir por 3 se não vierem outros. E, portanto, isto significa que haverá, no melhor cenário, com 3 operadores, haverá uma faixa de 100 e 2 de 80, o que significa um aumento direto dos preços, porque haverá uma competição natural pela faixa mais apetecível e irá existir 2 faixas que serão limitativas, isto se não aparecer outro. Agora, a questão que se coloca é, para mim, a preocupação é garantir que o espectro seja atribuído de uma forma transparente, de uma forma equilibrada e justa. E justa é que quem tem acesso ao espectro, dentro daquela franja que o Sr. Secretário de Estado nos comunicou que será uma franja entre a Alemanha e mais do que aquilo que nós queríamos pagar, mas independentemente disso, que aquilo que vai ser efetivamente pago, seja pago por todos e que todos comprem espectro no leilão e não que uns tenham que despender capital e outros vão utilizá-lo, seja temporariamente ou seja a longo prazo. Essa sim é a preocupação. Condições de igualdade e transparência no acesso ao espectro e espectro necessário e suficiente para se poder desenvolver um 5G a sério e não um 5G com um G pequenino. Mário, eu posso estar enganada, eu também gostava de ouvir sobre a Denser, obviamente, mas posso estar enganada, mas não me lembro de nenhum caso que a ANACOM tenha recuperado as frequências coercivamente, digamos assim, que é o que se reclama agora da Denser. Eu não me lembro de nenhum caso em que algum alguém caso tenha que- na sua posse a dimensão de frequências que teve 9 anos sem as utilizar. Por isso não há caso nenhum aplicável e replicável. Porque o que mais parece, o caso da Denser é um caso paradigmático. Primeiro, um caso que a ser lido de forma, enfim, imediata, primeiro a chegar à conclusão que afinal o DUF, o Direito de Utilização das Frequências, afinal não é necessariamente para cumprir. Eu pensei que era, e afinal não é necessariamente para cumprir. Porque alguém nunca o cumpriu, e a verdade é que até foi premiado agora, por não cumprimento. Segundo, eu entendia que ter um DUF e ser um operador tem timings, tem obrigações para pôr a operação no terreno e para aquilo não ser um mero título de despaço. É bom recordar que estas frequências já passaram pelas mãos de 3 a 4 entidades. Esta é a última, a Denser é a última. Por isso foi mais um título de despaço até ao momento. Até ao momento em que ganharam realmente um valor de mercado. Isto é que não faz sentido. E voltando à questão, porque é que a Vodafone colocou este processo exigindo que a ANACOM tomasse a decisão que mais não é do que aplicar as suas obrigações em função daquilo que a lei determina. E é um alerta que vem de há muito tempo. Na consulta de 2018,
E já para não se falar de 2015, que a consulta de 2015 era um pouco mais, e foi antes até da decisão europeia de determinação das frequências associadas ao 5G, quero perguntar aos operadores, vocês acham que é relevante o 3.6? E os operadores disseram, sim, é relevante. Em março, no início de 2018, foi-nos perguntado, ainda querem o 3006? E também não querem, mas o que é que acham de umas frequências que temos aqui em stock? Também vos dá, também acham. E nessa altura, a Vodafone deixou claro que não era possível, não era adequado aos objetivos do país e àquilo que se pretende do 5G, que houvesse uma situação a priori de preferência de alguém, de utilização de frequências que nunca foram utilizadas, que nunca cumpriram os objetivos para o qual foram atribuídas, e é bom recordar que os MNOs, na altura, ou seja, os operadores aqui presentes, não podiam sequer concorrer à aquisição dessas frequências, porque era destinado a um serviço diferenciado, que isso tinha que ser resolvido, necessariamente, sob pena de penalizarmos todo o processo de atribuição do 5G. Isto foi no início de 2018. E garanto que entre 2018 e ao dia de hoje foram muitos os pedidos que ocorreram para que a Anacom tomasse uma posição sobre o tema. E isso não aconteceu. E só por isso é que nós recorremos ao Tribunal pedindo à Anacom que atuasse de acordo com a lei e assim o fizesse. E o que é que resultou disto? Enfim, resultou que, de repente, a tal entidade, contra a qual nada tenho, a DENSER, que essa entidade foi premiada com a reformulação do tal DUF, com aquela dimensão de frequências que coloca em causa realmente a utilização do 5G e que, enfim, não quero estar aqui a rebater e a trazer o coxo novamente para a discussão, mas realmente é de elevado risco ao país e isto tem a ver com a importância do 5G, não tem a ver com mais nada, queremos ou não queremos um 5G à séria em Portugal. E como tivemos à séria o 4G, como tivemos no 3G, como tivemos no 2, enfim, todo o histórico demonstra a qualidade deste setor. Mesmo que esses 100 MHz da DENSER estivessem a jogo, fossem a jogo, não era líquido que vocês pudessem ir a todo... Aliás, não se sabe ainda os caps que o leilão vai ter, não é? Portanto, mas os caps, é aquilo já aqui foi referido, os caps têm que obedecer, mais uma vez, as coisas têm que ser pensadas, têm que ser estratégico, não é? O que é adequado entre os 80 e os 100, os blocos neste conjunto de frequências, os 80 e os 100 MHz. O que quer dizer que o cap não faz sentido ser atribuído um cap de 40, por exemplo. Se for isso, então pronto, o país determina que vai ter meio 5G, vai ter 2,5. Mas a minha questão é, o que é que acontece se a DENSER ficar com os 100? O que é que vocês podem fazer no limite? O documento hoje, a consulta, é um documento de interpretação livre, porque é um conjunto de princípios, mas olhamos para a vertente das frequências. O que é que diz, literalmente? Diz que a DENSER tem 100, o país foi dividido em 9 zonas. A DENSER tem 100 nas zonas 1 e 2, Lisboa e Porto, e nas restantes demais tem 55. Mas vamos ao caso de Lisboa e Porto, porque há 400 no total, 100. A estes 100 são atribuídos 40 para um potencial novo operador regional. Enfim, as regiões desfavorecidas de Lisboa e Porto, haver reserva para um operador regional. Diz também o documento que também pode-se prever a possibilidade de avaliar que seja também considerada uma reserva para um novo entrante. Ora, se aplicarmos as tais balizas determinadas pela Europa de que deverá ser entre os 80 e 100, coloque mais 80, veja quanto é que sobra para os demais. Porque pode haver um dos três que, bidando a valores da Alemanha, fique com 100. Mas há um que vai ter, mais outro que um dia pode vir a ter, que vai investir 100 milhões nos próximos anos, que já tem os 100 à partida, e o tal novo entrante, que também, por qualquer razão, vai ser reservado a possibilidade de ter 80. E pronto, e há 2 operadores, realmente há um dia, como diz, estará aqui um. Muito bem, Miguel, a pergunta é exatamente... Isso não é solução para o país. Se mantiver estas... Enfim, o que se pensa que possa vir a ser o leilão, a DENSER com os 100... uma fase... Eu não penso isso, já o disse. Não. Eu penso que isso vai ser resolvido até. Acha que vai alterar-se, mas se mantiver o que se prevê na consulta pública, o que é que pode acontecer? Vocês podem não ir a jogo? Pode-se dar o caso de não irem a jogo ou não? Eu acho que pôr a questão apenas aos operadores, como se isso fosse um problema do setor das comunicações, é uma forma errada de colocar o problema. O problema não é um problema dos operadores. Sim, mas vocês têm que decidir, não é? Não. Se vão a jogo ou não. Nós a jogo vamos. Nós estamos aqui para servir os nossos clientes e para cumprir as nossas obrigações com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros de negócios e, essencialmente, com os nossos clientes. Portanto, claro que vamos a jogo. A questão não é essa. E mais... Quando nós dizemos alguma coisa, vem logo o regulador dizer esses malvados não querem que entre mais ninguém, esses malvados querem acondicionar o regulador.
vamos lá ver uma coisa. Se todos nós tivermos 40, eu estou bem. Enquanto operador, estou bem, estamos todos iguais. Concorremos com 4,3G, não sei quanto é que dá, não chega a 5G. Qual é o problema? O problema não é um problema do setor, o problema é um problema do país. É isso que é preciso ser claro. Porque toda a gente fala como se isto fosse um problema do setor. Agora os operadores estão todos em uníssono a falar contra o regulador. Não é disso que se trata. O problema é um problema do país. Certo, mas as decisões, como eu estava a dizer, têm que ser tomadas por vocês. Primeiro, mas não pode fazer essa pergunta, porque aquilo que saiu em matéria de consulta pública não diz nada. Pois é, também é. Diz em relação, de facto, à DENSER, mas não diz nada, não fala de Spectrum Caps, por exemplo, que estávamos aqui a discutir, portanto não diz nada. Portanto, não me pode perguntar o que é que eu vou fazer sobre uma coisa que eu não sei o que é que vai acontecer. No entanto, deixe-me dizer que há uma coisa que me preocupa, é que venham a ser tomadas decisões com base ou justificadas por pressupostos errados. Pressupostos errados esses construídos a partir de uma narrativa ficcionada e que está a ser desenvolvida com base única e exclusivamente numa política de desinformação consciente. O que é que quer dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Repara o que está a acontecer nas últimas 4 semanas. Até há 4 semanas atrás estava o país todo de acordo que o setor era um setor competitivo, que os portugueses tinham acesso aos melhores serviços da Europa e que os preços eram baixos. E o que é que começou a acontecer desde há 4 semanas para cá? Todos os dias, ou quase todos os dias, aparece o regulador, o Eurostat diz. E no dia seguinte, o Eurostat diz. O Eurostat diz. A Apritel é que começou com o estudo, não é? Não foi? Não é verdade isso. Não é verdade. Não é verdade. E permita-me que eu vim munido de papelinhos este ano. Vou responder ao Sr. Secretário de Estado e vou resolver o problema matemático. Mas vamos passar para os preços? Não vamos passar. Vamos. Não, ainda não. Não, vamos. Desculpa lá, agora deixe-me acabar. Isto não são os dados do operador. Isto não são os dados da Apritel, não são os dados de nenhum operador. Mostro aqui aos meus colegas. Conheço 400 páginas. 470, se me permites. 470 páginas é o relatório. Agora vai ter que deixar as telecomunicações são 400, outras 77 é por 2 setores. Ok. Este é o relatório. Este relatório foi publicado há 2 semanas, salvo erro, e é uma caracterização do setor das comunicações da autoria da Anacom. Tem 470 páginas, como é óbvio, com a quantidade de informação que nós temos que prestar à Anacom, estava até para escrever 800 ou 900 ou 1000. Mas eu não vos vou amassar com as 470. Mas vou ilustrar o que é que eu quero dizer com a narrativa ficcionada e com as... Bom, não quero utilizar a palavra porque seria indelicado. Vou ler partes do sumário executivo, muito rapidamente. A certa altura diz a cobertura de redes de alta velocidade foi no mínimo de 81,1% e diz várias coisas que demonstram que nós temos uma cobertura excepcional, serviços excepcionais, cerca de 71,6%. Os acessos de banda larga fixa tinham velocidades anunciadas de download iguais ou superiores a 100 megabits por segundo. Portugal foi o 3º país da União Europeia neste ranking. Depois, mais abaixo, 2 parágrafos abaixo, diz assim: consequentemente, o número de clientes dos principais serviços aumentou. Repito, o número de clientes dos principais serviços aumentou, destacando-se o crescimento da banda larga fixa e da banda larga móvel. Portanto, a Anacom diz, há mais clientes. E depois, um bocadinho mais abaixo, diz o seguinte: em 2018, cada acesso de banda larga fixa gerou em média 107,1 GB por mês, mais 40,7% face ao ano anterior. Quanto à banda larga móvel, o tráfego mensal por utilizador ativo foi de 2,99 GB, mais 21,9%. O tráfego de roaming atingiu os valores mais elevados até à data, mais 163%. Portanto, vou repetir, a Anacom diz há mais clientes e cada cliente, em média, está a consumir mais. E 3 parágrafos abaixo diz isto: em 2018, as receitas retalhistas globais dos serviços de comunicações eletrónicas diminuíram 2,2%. Portanto, mais clientes, mais consumo por cliente, menos receitas. Qualquer criança da primeira classe sabe dizer: os preços baixaram. Não. A Anacom, como qualquer criança consegue chegar a essa conclusão, e a Anacom não lhe interessava essa conclusão, 2 parágrafos depois saca uma carta absolutamente indescritível, que diz assim: de acordo com o Eurostat, que não se sabe porque é que é para aqui chamado, porque a Anacom tem todos os dados, em termos acumulados desde o final de 2010, os preços das telecomunicações cresceram 14,6 pontos percentuais em Portugal e decresceram 10,6 pontos percentuais na União Europeia. De referir que Portugal foi o país onde os preços mais aumentaram no período considerado.
Antes, vamos lá então falar do Eurostat. O que é o Eurostat? É um estudo de evolução de índices de preços, que aplica a todos os produtos, a todos os setores. Não é um estudo para aferir da competitividade ou dos preços do setor, de todo. Só alguém que nunca não teve qualquer tipo de relação com estatísticas ou com indicadores estatísticos para definir política monetária é que pode utilizar este tipo de referência. Repara, e agora pergunta-me assim, mas porquê é que tudo bem? Ok, o Eurostat não é... Eu não preciso perguntar nada. Então. Não, precisa, Mas ia perguntar, porque o país precisa de fazer as perguntas. Mas então o Eurostat está a dizer que os preços estão mais caros. Isto também se explica muito facilmente, porque isto são cabaz de produtos, e o cabaz de produtos é exatamente igual em todos os países da Europa. Imagine que o cabaz da alimentação, que também está aqui, era composto apenas por joelho de porco e chucrute. E pergunta, mas porquê é que se lembrou disso? Na Alemanha adoram. Na Alemanha adoram os famosos Eisbein e o Sauerkraut, lá como se chama aqui. Em Portugal não se come. E, portanto, não há concorrência, porque não há procura. Se o índice de preço da alimentação apenas tivesse estes produtos, iam concluir o quê? Portugal é muito caro na alimentação. Porquê? Porque nós comemos peixe, comemos frango, comemos vaca, não comemos joelho de porco. E, portanto, utilizar isto, não há nenhuma divergência, Sr. Secretário de Estado, entre os números da Apritel e os números da Anacom. Os números da Anacom demonstram o mesmo que os números da Apritel. O problema é estar a citar constantemente e exclusivamente o Eurostat, como se o regulador não tivesse dados, como se o regulador das comunicações nada soubesse sobre o setor das comunicações em Portugal, e então vai buscar o Eurostat. Então, Deixe-me só, eu Bom, trouxe muito eu para falar, deixo. agora vai-me deixar. Os meus amigos depois falam à vontade. Com certeza. Hoje de manhã, houve um quiser, a painel. gente sai também. Não, eu vou-me calar agora até o fim do debate. Hoje de manhã houve uma apresentação, mais uma vez, recorrendo aos dados do Eurostat, como se o regulador das comunicações não tivesse dados sobre as comunicações. E no segundo slide da apresentação, diz isto, nota prévia. A apresentação não significa necessariamente a concordância com os pressupostos dos estudos que os suportam. Portanto, alguém veio a este palco, a um palco ali ao lado, dizer assim, os preços em Portugal são muito caros, mas os números que eu estou a mostrar são todos uma patranha. E isto não é aceitável. E, portanto, nós não podemos deixar de denunciar esta situação, porque o que o regulador está a tentar fazer nas últimas 4 semanas e vai tentar fazer nas próximas semanas é condicionar a decisão do leilão com base nesta mentira. Voltamos ao leilão. Claro que voltamos ao leilão, esse é que é o tema. Claro. Esse é que era o tema, exatamente, mas... Senhor. Peço desculpa. Deixa-me Eu só... gostava Já agora, deixa-me Sim, acrescentar força, aqui então, uma agora coisinha. podem falar todos. Deixa-me aqui acrescentar qualquer coisa. Primeiro, eu vou pedir desculpa ao Sr. Secretário de Estado, que esperava, até pela sua experiência de participação nestes debates, que houvesse também aqui a canelada, até penso outra expressão, entre nós, mas infelizmente neste momento estou até a encontrar dificuldade à procura de como dar a canelada à direita ou à esquerda, porque nesta temática não posso dar canelada. E só porque neste estudo, eu não vim com papel, já a pensar, enfim, na questão do digital, mas também não vou aqui agora abrir, mas também tive a oportunidade de passar pelo documento. Primeiro, é impressionante ver nestas 400 páginas dedicadas ao setor das telecomunicações, o que só releva a importância, mas também os dados que nós fornecemos e o detalhe da informação. Capítulo 5, capítulo não, o Eurostat aparece. E os gráficos desta dispersão, em termos percentuais, aparece sempre esta referência. Mas é curioso ver, e análises feitas sobre como validar preços, cenários, e há uns determinados cenários são colocados preços sem IVA, sem indexação a poder de compra, que eu não reconheço os preços sequer que constam dos sites portugueses. Não reconheço. São sempre superiores. Mas, enfim, deixando isso, com a tal informação disponível, e nas páginas, presumo eu, 190, ou por aí, a partir da página 100 podem procurar, ali atento a 100 e a 200, vêm os gráficos com os dados dos preços reais que os portugueses pagam, com base na informação que nós prestamos ao operador, onde está o preço do pacote 2P, do pacote 3P, 4 e 5P. E o valor real que lá está, pago pelos nossos clientes, nada tem a ver
com os valores que constam e que são usados para a avaliação de referência do incremento de preços. Pelo contrário, se pegar nesse mesmo gráfico e for à procura do relatório 2017-2016, vai ver um decréscimo do preço pago pelos clientes nos pacotes que hoje representam 93% das ofertas utilizadas pelos clientes. Também acho, já agora, uma nota à parte de que, num relatório tão detalhado sobre o setor das comunicações, nada consta sobre os preços de regulação e os preços do espectro em Portugal. Nada consta, já que há tanto cuidado nesta avaliação das ofertas portuguesas, que também se olhe para isso. E que se olhe para a evolução dos preços. De 2012, usando o mesmo período temporal, 2012 a 2019, os preços da regulação aumentaram 43%. 43%. O próprio paralelismo entre isso e aquilo que, dando agora, num microsegundo apenas, que a evolução percentual dos preços fosse aquela que lá estava, até era baixa face àquilo que foi o aumento dos preços da regulação. Se olharmos para os custos de espectro, e agora olho diretamente ao Sr. Secretário de Estado, os preços em Portugal neste mesmo período aumentaram 55%. No momento em que fizemos o leilão 4G, à data de hoje, o total do espectro, os operadores aqui presentes, que são os únicos que por acaso têm espectro, não há um tal que tem que não usa, mas pagamos mais 55% do que pagavam, do ponto inicial em 2012. Se fizermos uma comparação dos custos de espectro sobre o peso das receitas, com um painel muito expressivo de países europeus, cerca de 18 países, se a memória não me falha, Portugal é o segundo onde esse peso é superior, são 3,30 e tal por cento. Por isso, já que houve este cuidado, também que se visse o cuidado no demais. Bom, eu acho que o consumidor não quer saber nem do Eurostat, nem do INE, nem Exato, da Apritel, e é por isso nem da que Apritel, os nem da serviços Anatel. continuam a crescer, a penetração continua a crescer e nós comparamos muito bem com a O consumidor Europa. gostava de só pagar aquilo que precisa e, de facto, não tem muitas alternativas de... Não tem? Não, os pacotes são mais baratos e vai pelos pacotes, mesmo que não precise dos não sei quantos canais. Sim, mas aí eu gostava só, porque há aqui uma questão que eu acho que eu gostava também de complementar ainda sobre esta temática. Obviamente que a matemática que o Miguel fez está corretíssima, é básica e acho que quase toda a gente neste país percebe, infelizmente há um grupo muito reduzido que ainda não percebeu, mas de qualquer das formas, receitas a caírem, preços alegadamente a subirem, mas que já se percebeu que é evidente que é falso, e, obviamente, o número de subscritores de serviços a aumentarem e a aumentarem em qualidade. Mas há uma outra variável que nos esquecemos aqui, que é a variável do investimento. É que este setor, nos últimos 10 anos, perdeu entre 1,7 a 2 mil milhões de euros de receitas. Em 10 anos, perdeu quase 30%, 26,5% de receitas que este setor perdeu em 10 anos. Mas, nesse mesmo período, o investimento esteve praticamente estável nos 1.000 milhões de euros por ano. Ou seja, são quase 10 mil milhões de euros numa década que estes três operadores colocaram na economia nacional. E, portanto, é importante também perceber que a quebra das receitas não levou neste setor a uma redução do investimento. E eu questiono quantos setores da economia portuguesa é que investem 1.000 milhões de euros por ano e que tiveram quebras de 30% nas receitas e mantiveram os investimentos estáveis ou até em alta. E depois, e já agora permite-me, mas tenho que também complementar esta componente, é fundamental ainda dizer outra coisa. É que, se olharmos só para os custos da regulação, os custos da regulação há 10 anos atrás representavam cerca de 0,4% das receitas do setor. Representavam, grosso modo, 24 milhões de euros. 10 anos depois, os custos representam 0,8% das nossas receitas, aliás, quase 0,9%, e subiram para 32 milhões de euros os custos de regulação. E, portanto, estamos a falar, mais uma vez, da duplicação percentual do custo da regulação sobre as nossas receitas, com um investimento estável e quebra de receitas. Sobre o resto, eu fazia só aqui, se calhar, uma visão geral sobre estas questões que falámos, sobre o leilão, sobre a postura sobre preços. Eu acho que estamos aqui perante, e é preciso dizê-lo, e eu digo com toda a abertura e toda a frontalidade, estamos perante hoje um setor que tem um regulador, aliás, eu diria, há alguém à frente do regulador que está mal com a vida, está zangado com a vida e não gosta do setor que regula. E isto é preciso dizer. Temos um regulador que ocupa o seu tempo a denegrir o setor, a acusar os seus regulados, a não falar com eles e a ser completamente autista, porque já falámos aqui de consultas, mas todos sabemos qual é o resultado das consultas, porque, aliás, foi a Alexandra que disse, e eu corroboro, normalmente entre o sentido de provável decisão e a decisão final não se muda uma vírgula. E, portanto, estamos perante um regulador que não tem uma visão estratégica e que não foi capaz até hoje de apresentar uma única solução ou um único caminho estratégico para o país em temas-chave, por exemplo, o 5G, mas outros. E estamos perante um regulador
que a única coisa que fez até agora foi comprar guerras com toda a gente no seu ecossistema, com os operadores, com os fabricantes de tecnologia e até com o governo, que já por 2 ou 3 vezes teve que o desautorizar. Recordo que todos nós estávamos convidados para uma sessão no dia 13 de setembro de 2019, em que iria ser apresentada a Estratégia Nacional para o 5G, que foi desconvocada porque não havia estratégia do regulador para o 5G. E, portanto, eu apraz-me dizer que nós estamos num setor, infelizmente, e eu acredito convictamente na regulação, que estamos num setor que não regula, em que temos um responsável da regulação que não regula. E é importante dizer que é o responsável da regulação, porque estou aqui nesta sala um conjunto de profissionais da Anacom com quais eu já me cruzei e pelos quais eu tenho imenso respeito. E o problema não é a Anacom nem os seus profissionais. O problema é o responsável da Anacom hoje. E, portanto, é bom que nós entendamos de uma vez por todas que não podemos ter um setor com esta importância para o país, que vale 2,3% do nosso PIB, que é um dos setores mais reconhecidos internacionalmente, e que continuamos a ter um líder, um responsável da área da regulação, que passa o seu tempo entretido a encontrar artefactos para puxar este setor para baixo. As estatísticas, além das do Eurostat, e calmo já de seguida, além das do Eurostat, é mais grave do que isto. E dou só 2 exemplos muito rápidos. Portugal passou do 5º para o 25º ao 26º lugar no que toca à cobertura de redes de nova geração. Porquê? Porque o regulador decidiu unilateralmente, e foi o único país que o fez, mudar a fórmula estatística de contabilização, puxando Portugal de um país de topo para um país do fundo da tabela. E depois teve o desplante, à revelia do Governo, e é bom que seja dito, de retirar Portugal de um dos órgãos mais importantes a nível internacional, que é o ETSI, o Fórum Internacional de Estándares de Telecomunicações, em que a Anacom representa o país, e a Anacom unilateralmente retirou o representante português deste órgão, à revelia do Estado, volto a dizê-lo, porque achou, por e simplesmente, que não queria pagar a cota. É este o regulador que temos. E é importante dizer que estas temáticas que aqui estão, sobre falta de visão estratégica, sobre o impacto que isto vai ter na economia do país, porque quando o Miguel dizia há pouco que isto não é telecomunicações, eu tenho que assinar por baixo. Porque não é uma decisão nossa, Alexandra. A Alexandra perguntava se a decisão é dos operadores. Não é. A decisão é do país. Porque quando nós falamos com presidentes das maiores fábricas no nosso país e eles dizem hoje que estão a ter dificuldade em continuar a focar o seu investimento no nosso país e continuar a criar emprego no país, porque países do centro da Europa já têm 5G, que lhes permite automatizar o seu chão de fábrica e terem áreas de biotecnologia que já estão a ser desenvolvidas com ciências médicas já a viverem em cima do 5G, nós ainda estamos aqui a discutir estas questões que parecem fé-diveres, mas que são estratégicas para o posicionamento económico e social do nosso país. E isso tem um nome e um responsável que me parece evidente quem é. Está cumprida o Está cumprida a projeção do Sr. Secretário de Estado da picada ao regulador. A picada entre vocês ainda não aconteceu. O que é que pode trazer a MásMóvil ao mercado português? É um perigo para vocês em termos de concorrência ou não, Miguel? Não sei se quer responder, disse que não falava até ao fim, mas não sei se quer responder. Não, se me der mais uns minutos, eu digo mais umas coisas. Eu recordo que, ao que julgo saber, penso que a minha informação está correta, a MásMóvil entrou como acionista da Novo/ONI. Eu recordo que é uma empresa que a nossa concorrente não tem estado aqui neste palco, mas é a nossa concorrente há muitos anos, já existia. E já teve muitos acionistas, inclusivamente até a Altice já foi acionista da Cabvisão e da ONI, salvo erro. E mais recentemente era um grande fundo, um grande private equity mundial que é a KKR. E, portanto, não sei bem porque é que a mudança acionista provoca esse tipo de reações. Ponto número 1. Ponto número 2, tenho pena porque há 15 dias atrás estive num evento com investidores e analistas em Barcelona e vi a MásMóvil dizer em relação a Portugal que ia investir. Portanto, a expressão usada foi, uma aposta oportunística e não vamos investir em Portugal. E, portanto, se é verdade, eu presumo que seja verdade, senão não teria sido dito daquela forma, não vejo como é que vai causar um impacto significativo no mercado ou que nos deva, nessa medida, preocupar ou interessar. Mário, o Presidente da Novo, Miguel Venâncio, disse em entrevista à Sara Ribeiro do Negócios que esperava fechar acordo com um operador para ter acesso à rede. Com qual dos operadores é que é? A Vodafone? Não. O que espera o Miguel e o que espera a Novo, enfim, a Novo diz respeito. E se a Novo quer fechar um acordo com a Vodafone, se é o seu desejo, eu percebo, porque realmente é a melhor rede de telecomunicações móveis em Portugal e por isso é natural que queira a Vodafone, isso não tem grandes dúvidas.
Mas entre o querer e o acontecer, enfim, como sabe, nós enquanto, isto até porque às vezes, e eu não quero, e não devemos sequer, na minha ótica, devemos centralizar muito a temática e aquilo que se passa à nossa volta na regulação. Porque temos que olhar para aquilo que é realmente crítico como país e tirar as decisões críticas do país apenas de uma entidade e trazê-la para onde ela faz sentido e para o sentido nacional e de responsabilidade e de projeção futura. Mas nós já temos obrigações de negociação com candidatos MVNOs. E, aliás, já temos em Portugal MVNOs. não é? Nós temos um, Não há, no como não passado há? já Existe tivemos. a própria Novo. Não, É uma obrigação sim. de negociação. Como é que não há MVNOs? Existe a própria, estamos a Existem, falar da existem Novo. MVNOs, aliás, no relatório, na página 200 e qualquer coisa, pode ver o número de operadores existentes em Portugal, onde estão 5 operadores referenciados em 2018, 5 ou 6. 13 MNOs e os MVNOs existentes em Portugal, um dos quais já existe. A Novo já tem uma oferta móvel no mercado. Eu tenho a Leica Mobile, Bastante é um agressiva, MVNO diga-se. connosco. E olha que é difícil negociar e com muita frequência negocia. Por isso nós temos uma obrigação relatória que vem do tempo do 4G, onde nós somos obrigados a negociar. E negociamos e, como digo, no nosso caso já fechámos. No passado até tivemos um acordo com a Zona, na altura quando a Zona não tinha oferta móvel. Por isso essa realidade já existe. Quem quer, e há candidatos que aparecem, muitos deles, depois de conhecer a melhor realidade portuguesa, a competitividade que existe, o nível de preços que existe, acabam por achar que é melhor ir para outros mercados, acabam por desistir de Portugal. Outros apostaram e investiram. Por isso o caso da Novo já tem um acordo em Viena, o que eu saiba. Se tem a vontade de negociar com a Vodafone, eu percebo. Negociando e querendo negociar, nós naturalmente há um conjunto de procedimentos, daremos continuidade, como é a nossa obrigação, aliás. A E por possibilidade, respeito a também. possibilidade de entrar novos operadores a propósito do leilão é um risco, de alguma forma, ou não? Quem está no mercado concorrencial sabe que existem sempre possibilidades de novos operadores surgirem no mercado. Neste caso concreto, e falando no caso específico do Grupo Novo ONI, aquilo que eu ouvi ainda hoje de manhã o presidente não executivo, o chairman deste operador dizer, é que, bem, temos dinheiro, não deixa de ser um bocadinho contraproducente, porque eu também assisti exatamente à mesma informação que o Miguel referiu e, portanto, tinha sido falado de uma estratégia de zero capex, hoje falou-se em centenas de milhões de euros de investimento, há aqui se calhar tem que conversar um bocadinho mais, mas isso é um outro tema. Agora, para nós o que releva é, e eu já o disse publicamente, houve uma conversa inicial, tive muito gosto em conhecer o senhor que representa esse acionista agora minoritário desse grupo, houve uma primeira conversa, nessa primeira conversa foi cordial, foi para nos conhecermos. O que existe neste momento é muito simples, nós somos fornecedores da rede móvel da Novo, é público, o MVNO funciona sobre a rede do MEL e no caso específico das redes fixas, obviamente vieram falar connosco, somos líderes de mercado, temos a maior rede de fibra óptica do país e vieram manifestar esse interesse. E a resposta que foi dada é a resposta pública. Foi apresentado à Anacom, foi validado pela Anacom, ainda na anterior administração, uma oferta comercial da rede de fibra óptica que está aberta e está aberta a todos os operadores. E, portanto, qualquer operador em Portugal que chegue, ou os que já cá estão, desde 2017, que podem utilizar a rede de fibra óptica da Altice Portugal em condições que são conhecidas, que foram apresentadas e discutidas com a Anacom. Portanto, se forem construir uma rede nova, é uma decisão deles. Se forem utilizar a nossa, as condições são conhecidas. No que toca à rede móvel, já utilizam, as condições são as que são condições contratuais e, portanto, nós estaremos cá sempre para não desprezar ninguém. A única coisa que eu tenho sempre alguma cautela, quando falamos de novos operadores no mercado como o português, Portanto, é que não podemos ter há mercado para esquizofrenia. novos operadores ou não? Não, o que eu estou a dizer é que não podemos ser esquizofrénicos. Não podemos dizer que temos preços que são altos, como alguém diz que os nossos preços são altos e que quer criar concorrência e depois, de facto, eu aí sou obrigado a concordar também com aquilo que o Mário disse, que é, mas depois vemos que houve várias tentativas de incursão, mas que na realidade, depois de auscultarem o mercado e perceberem como é que ele funciona, infelizmente, poucos têm feito, e mesmo o operador que estamos a falar, eles não estão aqui, mas acho que os números são públicos, podemos dizê-los, representam hoje 4% de cota de mercado. Portanto, e estão no mercado há uns aninhos, eu, como também é sabido, e não tenho qualquer peixe em dizer, estive lá durante alguns anos, conheço a realidade, e portanto é um operador que tem tido dificuldades em conseguir sequer sobreviver. Há um ano atrás, a Alexandra estava-me a perguntar se efetivamente nós íamos avançar com um processo de insolvência ou não, e não avançámos porque pagaram as suas dívidas a tempo e horas e in extremis. Portanto, é natural que haja vontade, mas entre a vontade e a materialização dessa vontade, muitas vezes vai uma distância muito grande. Agora,
Sobre concorrência, estamos sempre tranquilos, somos líderes de mercado em praticamente todos os setores e, portanto, estamos tranquilos com a entrada de novos operadores. Já agora que falou da liderança do mercado, ainda há poucos dias disse que não era líder na televisão por causa de um pica normal de um dos operadores que foi a nós. Miguel, que pica normal é que foi esse? Agora picou o Miguel. Alexandra, vai-me, com certeza compreenderá que eu me abstenha de comentar declarações dos meus concorrentes. Entenderá com certeza isso. Até porque no caso em apreço do concorrente, uma vez que faz comunicados... Só comenta as declarações do regulador. Sim, essas sim. E falo sobre o setor e já vou falar sobre nós. Mas no caso do concorrente em apreço, como faz comunicados de imprensa diários, entrevistas dia sim, dia não, e conferências de imprensa semanais, tornar-se-ia difícil acompanhar. Mas não fazendo comentários sobre declarações da concorrência... Vejo bem. Mas Não estou à vontade, dê-me a oportunidade, já que o nosso concorrente falou da nós, eu também vou falar da nós, e não do concorrente. Repare, é importante percebermos isto. Aquilo que nos motiva, aquilo que é o nosso enfoque na nós, é o de servir os clientes, é o de garantir que têm os produtos e serviços mais inovadores, é o de garantirmos que os nossos clientes têm a melhor experiência, que estão satisfeitos connosco. Isso é um trabalho contínuo que não está terminado. É garantir que temos colaboradores realizados, colaboradores felizes, que têm estabilidade, que têm desafios profissionais. É garantir que temos fornecedores e parceiros de negócios sustentáveis, que nós ajudamos a crescer e, por vezes, como temos alguns exemplos, a expandir para outros mercados. E, no fim de tudo, se possível, garantir que damos alguma rentabilidade às pessoas e às entidades que nos confiaram o seu capital. E em relação a indicadores, também não fugindo completamente à questão, eu prefiro olhar para a floresta em vez de olhar para o arbusto. Se não vejamos, se nós pensarmos e olharmos para a cota de mercado do setor como um todo, cota de receitas no mercado como um todo, vamos recuar a 2014. Em 2014, logo após a constituição da nós, já não se recordarão, o mercado, em termos de cotas de mercado, o incumbente, que na altura chamava Portugal Telecom, tinha 50%, grosso modo, 50% de cota de mercado. A nós, portanto, depois da fusão entre a Zona e a Ótimos, tinha 25. 25 pontos percentuais de distância. 25. Se nós formos visitar os números mais recentes, estamos em 2018, do regulador, vemos que a nós passou dos 25 para perto de 33, 32,8, salvo erro. O incumbente baixou dos 40 e, portanto, aquilo que eram 25 pontos percentuais de diferença encurtaram para pouco mais de 6. De 25 para pouco mais de 6 em 5 anos. Não há paralelo em toda a Europa num mercado maduro como o nosso, de uma conquista deste género. Isso, e eu calmo, é um melhor testemunho à qualidade do trabalho que os colaboradores e as colaboradoras da nós, que alguns estão aqui presentes, têm realizado ao longo destes 5 anos, ou quase 6 anos, aliás, e que eu aproveito, já que estamos aqui, aproveito para felicitar, congratular, de facto, um trabalho que tem sido um trabalho fantástico e que os números demonstram. Alexandre, quer responder? Não há muito mais a dizer. Eu talvez até pela questão etária, eu não gosto tanto de olhar para a história e de olhar tanto para tantos números, eu olho muito no presente e no futuro. E no presente o que é evidente é que nós somos líderes de mercado em praticamente todos os segmentos, temos mais de 40% de cota de mercado na banda larga fixa, mais de 40% de cota de mercado no móvel, aliás 46% no móvel, e nos últimos 2 anos, desde que eu sou responsável por esta empresa, encurtámos a distância na televisão de 6 pontos percentuais para 0,9% à data do final do primeiro semestre deste ano, que são os últimos dados que, infelizmente, a Anacom publicou, porque a Anacom agora decidiu unilateralmente publicar relatórios semestrais e não trimestrais. E, relativamente ao terceiro trimestre, também foco-me nos meus resultados. Os meus resultados são resultados positivos, crescemos mais do que qualquer concorrente no que toca à televisão e, portanto, estamos confiantes na mesma, naquilo que eu referi anteriormente, sobre o atingimento da liderança também neste subsegmento que ainda não lideramos. Sobre a questão específica, também há só uma questão que eu gostava de deixar, porque apesar de não ser exatamente o meu foco, mas também sei ler dados estatísticos da história. E há um dado que eu acho que é relevante. O Mel há 10 anos começou.
há 10 anos o serviço meu tinha 0 clientes, porque não é o incumbente. O da É o televisão, incumbente noutras áreas, mas não era o incumbente na televisão. E hoje está à beira de ser líder de mercado e não há nenhum caso a nível europeu e provavelmente a nível mundial de um operador ainda para mais incumbente que foi de 0 clientes à liderança da televisão em menos de 10 anos e, portanto, isso também é algo que eu gosto de destacar. Mário, afasta-se desta discussão, é isso? Não, porque agora percebi que é o momento de autoelogios e enfim, agora tenho. Mal ficaria, depois de tudo. Não, depois de tudo o que já aqui enfim, foi referido, primeiro, nos cálculos que o Miguel referiu e no diferencial de cota de operadores, se virem pela matemática, faltam ali alguns números entre a quebra da Altice e o crescimento da NOS, faltam alguns que foi o crescimento da Vodafone. Por isso, a Vodafone cresceu. A Vodafone, em televisão, em 2013, tínhamos 40 mil clientes, hoje temos 740 mil clientes. Temos uma cota que era praticamente inexistente, éramos o operador residual de televisão, hoje temos cerca de 16% de cota de mercado. Se olharem para a evolução das receitas no último trimestre, vem o resultado alcançado. Se olharem para todos os estudos sobre a qualidade de redes móveis em Portugal, a Vodafone lidera. Se olharem para os níveis de satisfação dos clientes, veem que a Vodafone lidera, a Vodafone Portugal. Olhando para isto, realmente, enorme orgulho pelos 7 anos que levo nesta função e pelos 20 e muitos que levo nesta indústria e nesta empresa, enorme orgulho. E fico também satisfeito. E nos colaboradores da Vodafone? Devo dizer, e disse dos colaboradores da Vodafone, porque são eles, primeiro são os clientes, na confiança que depositam, na recomendação que fazem da Vodafone aos demais, são os colaboradores que não só para a Vodafone Portugal, mas para o resto da Vodafone no mundo, prestam serviços únicos, e por isso é que eu fico, enfim, num estado sobre aquela apresentação hoje aqui feita, quando Portugal é colocado nas redes, num posicionamento europeu, que realmente nunca vi uma coisa destas. Quer dizer, eu nem sei com que cara é que vou aparecer aos meus colegas do resto da Europa se eles virem este estudo, porque são os primeiros a cumprimentar-nos sobre a qualidade da nossa rede. São os primeiros a cumprimentar a qualidade dos profissionais em Portugal. E depois acontece isso. Deixe-me só dizer sobre a história da televisão, de que, primeiro, ninguém notou o pico da Vodafone, porque a Vodafone está sempre em pico na televisão, em termos de crescimento, e se fizer o indicador de crescimento de clientes de televisão sobre a zona onde nós temos presença de fibra, somos o operador com menor, apesar de não tínhamos nada, e hoje temos 3,3 milhões, e fizemos pela vida, e fizemos procurando acordos com os nossos concorrentes, e agora é usado como grande exemplo em Portugal, que foi graças ao trabalho que tivemos que fazer por ausência na altura de regulação, e hoje é um caso que, enfim, o caso de grande mostra e até servir para intenções em outro tipo de concursos. Por isso eu só posso estar, naturalmente, muito orgulhoso. Mas ia-me perguntar sobre... Sobre a rede. Sobre e a a rede que tem, favor. está à venda ou não? A rede de fibra que tem. A rede está à venda. Está à venda todos os dias para oferecer o melhor serviço em Portugal aos clientes. Está realmente, e todos os dias estamos a vender e todos os dias os clientes reportam com enorme satisfação o serviço que nós entregamos. Muito bem. Saliento que fugiu à que pergunta, nós não temos ou frequências ou rede apenas para estar em armazém. Isso não temos. É mesmo para servir clientes. E é para servir o país, a economia do país, a competitividade do país. Já cumpriram aqui um dos pressupostos que o Secretário de Estado falou, que é picar o regulador e picarem-se uns aos outros. Há razões para dizerem bem do Governo ou não? Como o Secretário de Estado desejou. Eu há pouco, dizer bem do Governo, é preciso também que haja ações do Governo sobre as quais possamos dizer bem. Eu há pouco já referi a questão dos custos do espectro em Portugal. E pelo aumento percentual e pelo peso que tem nas nossas receitas, enfim, sou secretário de Estado, desculpar-me-á, mas não é positivo. Espero, naturalmente, e primeiro é com satisfação, disse-o há pouco, que vejo o Governo a assumir a sua responsabilidade sobre a temática do 5G e sobre a sua importância estratégica para o país. Naturalmente, reservarei os comentários depois, assim que esteja aprovado pelo Conselho de Ministros. Mas foi com satisfação também que vi o Governo a colocar
o digital, a transformação e a transição digital como central e juntá-lo à economia. Naturalmente, com uma forma de coordenação e interligação com o Ministério das Infraestruturas. Isto demonstra a centralidade, porque é central. É bom que se perceba que esta temática do 5G, a temática das redes de nova geração, é central. O Sr. Secretário de Estado falou aqui no que assistimos hoje entre duas grandes potências e dois blocos que estão em grande conflitualidade negocial por causa do 5G. Nós vemos hoje as eleições no Reino Unido, depois, enfim, de interrompida a novela do Brexit por algum tempo, no intervalo do Brexit, vemos hoje a discussão política centrada na questão das redes do futuro. Vemos o Partido Trabalhista com uma proposta, enfim, não a vou qualificar, porque envergonharia até os mais extremos partidos aqui em Portugal sobre essa temática, mas não vou naturalmente qualificar a proposta. O que dou a relevo aqui é a relevância das telecomunicações, a importância que se vê no setor das telecomunicações para o futuro destes países. Por isso é que o 5G, o Governo tem que olhar, tem que haver uma estratégia, temos que perceber o que é que o queremos e por isso fiquei satisfeito de ouvir que tudo aquilo que são obrigações está associado a uma estratégia, está associado a um tempo de execução, está associado aos benefícios e à velocidade com que vamos testar, vamos pôr no terreno, vamos criar modelos de negócio, vamos exportar conhecimento e vamos aproveitar o 5G. Desse ponto de vista, cumprimento o Governo, depois, naturalmente, o documento concreto, veremos do que aí vem. Do meu lado, eu acho que, claramente, que algumas das intenções que o Sr. Secretário de Estado apresentou aqui hoje são de louvar e também, obviamente, perceber que o Sr. Secretário de Estado está neste momento na segunda legislatura, mas que na primeira entrou já numa fase adiantada e, portanto, acho que temos que dar tempo ao tempo, mas acho que as intenções que aqui apresentou são muito positivas, nomeadamente o tema da LCE, da Lei das Comunicações Eletrónicas, e do facto de não estarmos aqui com fé diversos numa Lei das Comunicações Eletrónicas que não fazia sentido, como quase tudo o que foi apresentado por este regulador até ao momento, e sim focarmos na transposição da diretiva europeia. Acho que esse é um ponto extremamente importante. O tema da transição digital, como o Mário estava a dizer, eu subscrevo. Agora tem é que ser complementado com um conjunto de medidas que promovam ativamente a literacia digital e a inclusão digital de todos os cidadãos. E depois há um tema para mim que é fundamental e que passou se calhar um bocadinho despercebido, mas que é muito importante e foi um excelente exemplo que eu gostaria que fosse replicado. O ano passado, ou há cerca de um ano e meio atrás, o Ministério do Ambiente fez algo que eu penso que tem que ser replicado neste país de uma vez por todas, que é ter promovido, junto dos 3 operadores que juntou, e onde juntou também a EDP, juntar estes 3 operadores para garantirem em conjunto e com co-investimento, com o envolvimento do Estado, do Governo português, a cobertura de rede móvel no Parque Nacional de Peneda Gerês. Isto foi possível e hoje 70% desse parque está coberto pelos 3 operadores, com a EDP a participar também e o Instituto Nacional de Conservação da Natureza, mas a realidade é que este é um exemplo daquilo que tem que ser feito. E o nosso regulador tem falado de um tema que é o roaming nacional. Hoje já não vamos ter tempo, se calhar, para falar do roaming nacional, mas eu deixava só aqui esta mensagem. O roaming nacional, para mim, não é mais do que uma cortina de fumo, porque o regulador, em vez de estar a falar do roaming nacional, devia estar a fazer o seu papel, e o seu papel é de promover no setor a garantia de que existem políticas públicas ou incentivo ao investimento privado para garantir que o cerca de 1% da população que não tem hoje sequer acesso a 2G e cerca de 7% do território que não está coberto sequer com 2G, que não é viável para estes operadores que são privados e que têm que dar rentabilidade aos seus acionistas, era fundamental que o regulador se focasse em olhar para iniciativas como estas que foi o Ministério do Ambiente que fez, para garantir que efetivamente todos os cidadãos, hoje em Portugal, têm uma cobertura de 2G. E para isso deveria começar por fazer um levantamento exaustivo das zonas de sombra no país e depois devia propor essas políticas ao Governo para serem efetivamente criados incentivos ao investimento para que todos os portugueses possam ter rede móvel. Isso sim, e não perdermos aqui tempo com fé diversos como o roaming nacional. Ainda temos aqui uns minutinhos. Porquê é que há tanta relutância do roaming nacional? A relutância é o roaming nacional para o que já existe ou para o que vem existir? O tema do roaming nacional normalmente é uma coisa... Exato. Não, Miguel. O Mário costuma ficar mais nervoso. Eu gostava que o Miguel respondesse, até porque respondo com todo o gosto. já agora, a Zone, lembram-se da Zone, não é? Lembra-se da Zone? No 4G não foi a leilão, precisamente porque dizia que não estavam asseguradas as condições regulatórias, nomeadamente porque não havia roaming nacional. E eu gostava de perceber mas se vai-me para os responsabilizar novos... por estas declarações, Não, eu gostava de perceber se para um novo leilão
é assim tão dramático para vocês haver roaming nacional? Ou se o problema é para o passado? Roaming nacional, isso é uma falsa questão, uma cortina de fumo. O tema surgiu, vamos recordá-lo, surgiu no contexto e um bocadinho dramático, no contexto pós-incêndios, os grandes incêndios que tivemos no país. E a questão surgiu por causa das falhas de comunicações que existiu no evento. E, portanto, o roaming nacional, nesse contexto, ou seja, num contexto de emergência, é algo ao qual estamos abertos. E, de facto, é a única aplicação prática que conhecemos do roaming nacional. Num contexto de emergência, localizado no tempo, localizado geograficamente, sim, senhor, estamos disponíveis, os desafios técnicos são muito significativos, mas se puderem ser ultrapassados, é uma solução que nos parece uma solução interessante para o país e temos estado disponíveis para discuti-la com o regulador. Ainda posso responder ao tema do Governo? Pode. Mas fazer uma coisa muito breve, não vou acrescentar nada, recordando que o Governo só leva um mês de legislatura, portanto não consigo avaliar nem positiva nem negativamente, mas certamente terei essa capacidade nas próximas semanas, quando for apresentado o plano estratégico para o 5G, que é um tema que nos diz... Sim, tem pouco tempo de legislatura, mas pode dizer o que é que poderia fazer o Neste Governo mês? para que pudesse dizer bem do Governo? Não vou fazer, até porque poderia ser mal interpretado. Tudo o que nós dizemos hoje em dia, como tem visto, aparece sempre alguém, e estou certo que hoje, ao fim do dia, aparecerá alguém nos jornais a dizer lá estão aqueles malvados a tentar condicionar o regulador, lá estão aqueles malvados a tentar impedir a entrada de novos operadores, portanto, é preciso ter muito cuidado com o que dizemos. Mário. Exato, às vezes é não, parece que o primeiro M é malvados. O roaming, pois, roaming é um tema que realmente me deixa um bocadinho irritado. Primeiro pela confusão de conceitos, que às vezes vejo. Uma coisa é roaming, outra coisa é partilha ativa, outra coisa é partilha de elementos passivos de rede, outra coisa é a eficiência de investimento acordado entre operadores, que pode passar por várias variáveis técnicas, outra coisa é o que é melhor, eficiente do ponto de vista para chegar a franjas de população onde, do ponto de vista económico, não faz sentido chegar. Isto está tudo, mistura-se tudo. E, de repente, o roaming parece ser a solução milagrosa para tudo. E não é. Porquê é que eu me irrito com isto? Tive a oportunidade de me irritar por uma razão simples. Um dos elementos prioritários de diferenciação dos operadores é a qualidade de rede. Por isso é que há vários operadores e por isso é que cada um tem a sua estratégia e quando cerca de 20% das nossas receitas são em investimento constante ao longo do tempo e muitas vezes, enfim, com picos, já que falamos em picos, com picos associados a determinado tipo de investimento, quando fazemos modernização de rede, quando garantimos em estudos independentes, por exemplo, da P3, que a rede da Vodafone em Portugal é a segunda melhor rede a seguir à Holanda, só para se perceber que a Holanda, sabem, é aquele país muito plano, a segunda melhor rede na avaliação da P3 no universo das operações Vodafone, que os clientes valorizam a qualidade da nossa rede. O roaming é o contrário disto tudo, o roaming nacional. É dizer, alguém que invista, é usar a estratégia de alguém que falou em Barcelona, que já aqui foi referido, dizer, eu quero estar no mercado, mas não quero investir. Alguém que invista, eu naturalmente vou em roaming. Isto não faz sentido. Vamos discutir as coisas no seu enquadramento correto e para um objetivo determinado. A inclusão, a resolver as assimetrias regionais, garantir que realmente ninguém fica para trás nesta transformação digital, é um propósito que nós temos. E qual era a solução? Qual é a solução? Totalmente alinhados com eles. E nem precisamos de ir muito longe. Primeiro, o próprio Gerês é um bom exemplo à dimensão do Gerês. Mas até podemos, neste caso, olhar, por exemplo, do que está a ser feito na Alemanha. Usar, por exemplo, do que está a ser feito no Reino Unido. O que é que a Alemanha fez? Como parte do dinheiro recebido no leilão do 4G, que até ficou acima das expectativas do governo alemão, vou investir num desígnio nacional de garantir a inclusão de todos na transformação digital. E é isso que e aí sim com o investimento. E se eu vou fazer a componente passiva, eu, Estado, vou fazer essa componente de investimento, operadores, por favor, entendam-se e venham para as nossas redes. E vão fazê-lo do ponto de vista de partilha de elemento ativo.
não é necessariamente roaming. O Reino Unido fez exatamente a mesma coisa. E o Reino Unido, enfim, nas experiências de utilização de rede móvel, como sabem, não é um país exemplar e tem também ele zonas brancas, e são muitas zonas brancas no Reino Unido. E o que o governo inglês disse, nós estamos disponíveis a co-investir para que os operadores lá cheguem. E os operadores estiveram reunidos com o regulador, debateram o tema e, por exemplo, o roaming foi uma solução técnica até a mais facilitadora de atingir esse objetivo. Os operadores ingleses, juntamente com o regulador e com o Estado, enquanto investidor, até concluíram que a melhor solução técnica nem sequer era o roaming, porque trazia, do ponto de vista de complexidade técnica, do ponto de vista até do consumo de baterias, dos equipamentos dos consumidores, dos clientes, nem sequer seria a melhor solução. E por isso o Reino Inglês definiu, o governo inglês decidiu, em conjunto com os operadores, que acordaram entre eles, sem nenhuma imposição regulatória, mas que naturalmente tem a ver com o posicionamento que temos. Nós queremos que este país, ninguém fique para trás, nós queremos que este país seja um exemplo para que toda a gente, todas as empresas, tirem partido das tecnologias. E é preciso que o Governo também, sendo um desígnio nacional, também faça parte da solução. E em conjunto encontraremos uma solução. Até pode no extremo acontecer que no final acordemos que naqueles pontos a melhor solução é o roaming. Eu, desse ponto de vista, não tenho nenhum preconceito em engolir esse pequeno sapo se essa for a solução para aquelas pessoas. Se é para aquelas pessoas, faz todo sentido. Não quero que elas não deixem de ter acesso à internet. E não se use como argumentos que vejam em relatórios ou outros documentos, de que Portugal tem, do ponto de vista da banda larga móvel, uma penetração reduzida, e quando se vai ao estudo, nas páginas 100 e tal, ou 200 e tal, ou seja o que for, no relatório vê-se que jovens em Portugal têm uma utilização da internet superior àquela que acontece na Europa, da banda larga móvel, e vai ver que depois temos o problema da literacia, temos o problema da pirâmide etária em Portugal. Já agora não peçam aos operadores que também resolvam esses problemas estruturais. Alexandre, mas essas definições já não deviam estar pensadas? Ou seja, antes de haver esse leilão? Isso não devia já estar pensado antes do leilão? Mas isso é o que nós estivemos aqui a dizer nesta última hora e meia. Tem que haver uma estratégia, debate e faz. Depois não se usa. Peço desculpa, eu vou terminar. Sr. Ministro, peço desculpa por estar a tirar, mas isto, a transição digital, é uma coisa que nos leva, nos empolga às vezes, de que é o que nós andamos aqui a dizer. Começa-se por uma estratégia, depois define-se qual é o plano de ação para essa estratégia, senta-se toda a gente discute e no final executa-se. É isto. Peguemos no pequeno exemplo que aqui foi dado do Gerês, onde eu próprio participei em várias reuniões. Nós precisamos, do ponto de vista estratégico, de garantir que há cobertura no Parque Gerês para salvar vidas. Esta é a estratégia, nós queremos que o Parque Gerês tenha isto. Sim, senhor, faz sentido e nós concordamos. Vamos ao plano de ação, o que é preciso? Juntou-se toda a gente, vamos fazer, está feito e bem feito. Nem nunca viemos aí com bandeiras que tínhamos. A resposta a esta questão que a Alexandra estava a dizer é exatamente isso. Eu penso que hoje o que nós estivemos aqui a falar nesta última hora e qualquer coisa é exatamente a falta de uma visão estratégica do ponto de vista nacional, se quisermos, para aquilo que são os grandes desafios para a economia e para a sociedade portuguesa no que toca àquelas componentes que são resultantes diretas do trabalho das telecomunicações. Nós hoje temos todos, os três operadores certamente terão a sua estratégia e têm os seus objetivos estratégicos, mas obviamente que no tema específico do 5G e alguns destes temas que estamos a falar que estão ao redor do 5G, o que falta hoje claramente a Portugal, e eu ainda não consegui ouvir ninguém dizê-lo claramente e a transmitir-nos essa mensagem de forma clara, é o que é que Portugal quer fazer. Eu acho que é esse o ponto que falta. E, obviamente, aqui também, e que fique bem claro, até porque acabou de chegar o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, o tema é evidente que está na agenda do Governo e nós ficamos muito satisfeitos que assim seja. Agora, obviamente que o papel do regulador é também um tradutor daquilo que são a visão do setor, a visão estratégica desse regulador para orientar e para aconselhar o Governo na tomada de decisões. E o que temos visto é uma ausência, é um deserto, literalmente um deserto de ideias e um deserto de caminhos estratégicos. E, portanto, esse é o ponto que falta e é essa a componente que eu penso que todos nós nos queixamos quando olhamos, efetivamente, para uma estratégia nacional para as telecomunicações, para a próxima geração de comunicações, móveis ou fixas, diga-se de passagem. Mas vamos ser otimistas. Temos a capacidade, enquanto, enfim, este setor, os profissionais deste setor, as empresas deste setor, e o país tem toda a capacidade para que isto seja um sucesso. Vamos a tempo ainda.
Vamos trabalhar depressa, vamos trabalhar em conjunto para que as Portanto, coisas vamos a corram tempo, bem. como foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, já temos 5G a funcionar em Matosinhos. Sim, sim, e ali na Muito Expo bem, é muito quando quiserem obrigada. também. Obrigada. Vamos Com então ficar à videochamada. espera. Vamos então ficar à espera Hologramas, do que sair, em paredes de cor. Hologramas. Sim, sim. do que sair do Conselho de Ministros. Obrigada.